Tentação. Você se sente tentado por algo que te leva ao pecado? Você se sente tentado por alguma coisa que te conduz ao que é errado? Tome cuidado. Primeiro você precisa levar em consideração que a tentação é uma obra do diabo. Deus a ninguém tenta e ninguém pode tentá-lo. Toda tentação é proveniente do mal e tem o intuito de corromper, contaminar a sua vida e abalar a sua fé. Vamos aprender aqui com a história de Jesus, como ele conseguiu vencer a tentação. História esta escrita no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos entender quais foram os meios que Jesus utilizou para vencer a tentação do diabo em meio ao deserto, aonde está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante isso, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito e como Espírito ao deserto. E lá ele foi colocado para ser tentado pelo diabo. E por que foi necessário tentar Jesus? Para que Jesus provasse o que o homem prova, para que Jesus testemunhasse que ele também foi tentado. E isso é muito importante, porque Jesus, quando se faz homem, quando o verbo se torna encarnado, ele necessita passar pelas mesmas situações e ocorrências que o ser humano passava, para que o seu testemunho ali fosse válido, dizendo: eu passei por isso, eu vivi isso, eu lidei com isso. Então, Jesus tem um testemunho autêntico e validado como ser humano. Jesus se faz Deus, assim como se faz homem. Jesus é 100% Deus, assim como é 100% humano. Olha que interessante tudo isso. Jesus, ele passou por tentação, assim como todos nós passamos por tentações. E vamos entender aqui qual foi essa tentação que ocorreu sobre a vida e o ministério de Jesus. No versículo 1, a Bíblia retrata que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. Essa tentação tinha um propósito sobre a vida de Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Durante esse processo que ele passou no deserto, ele passou por um jejum. E isso foi importante, porque dentro deste jejum, ali externou a sua necessidade física. Ele sentiu fome, ele teve fome após 40 dias e 40 noites jejuando. E chegando-se ele ao tentador, ou seja, o inimigo, o diabo, ele se aproxima de Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira coisa que o diabo tenta fazer aqui é o quê? Invalidar a autenticidade de Jesus. A mesma coisa que os fariseus faziam durante suas perguntas, durante seus questionamentos para com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és quem diz que você é, se tu és o Cristo, se tu és, você
percebe que, assim como o diabo, os fariseus utilizavam desta mesma empregação de palavra, de questionamento. Eles empregavam a dúvida. Se tu és, um questionamento, né? Ou seja, aqui eles estão dizendo aqui, nós não acreditamos que você é. O diabo, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas por que então ele diz e emprega essa palavra? Se tu és o Filho de Deus. Porque a intenção do diabo é gerar crises, dúvidas. A intenção do diabo é sempre levar a pessoa à dúvida. Então, olha só que interessante. Se tu és o Filho de Deus, você lembra quais são as principais atribuições do Espírito Santo sobre a vida do homem? Quais são? Jesus, ele diz que ele iria, mas rogaria ao Pai que o Pai enviasse outro Consolador, que é o Espírito Santo, e esse nos convenceria da justiça, do juízo e do pecado. Diferente das atribuições do Espírito Santo, o diabo tenta tirar de você a convicção do que é certo e do que é errado. O diabo tenta tirar e roubar de você a certeza da salvação em Cristo Jesus. E ele vai utilizar de meios como a religiosidade, como as tradições, como as mentiras, a soberba, o orgulho. E há uma inúmera finalidade de instrumentos que o Satanás utiliza para empregar a dúvida no coração do ser humano. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus, porque mesmo ele sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele questiona se tu és. Assim ele fez com Eva no jardim do Éden. Não foi assim que Deus disse, você está entendendo? O diabo aplicando a dúvida no coração de Eva. Não é assim que Deus disse, mas ele disse isso porque se você comer disso, você vai ser como ele, você vai ser como Deus. Então tome cuidado, porque o diabo muitas vezes tenta empregar a dúvida no seu coração, porque se ele conseguir inserir a dúvida na sua vida, isso de certa forma pode fragilizar a sua fé. E a fé o que é? A convicção, a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, mas crê e tem certeza. Você não vê Deus, mas você pode sentir Deus. Você tem certeza de Deus. Você tem certeza da presença de Deus. Então o que o inimigo tenta é justamente plantar e semear a dúvida no seu coração, porque se ele conseguir semear a dúvida no seu coração, ele vai fragilizar a sua fé. E você não vai ter fé suficiente muitas vezes para lidar com situações adversas da vida. Vamos continuar aqui, olha o que está dizendo. Então o inimigo se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Jesus, ele utiliza a própria palavra para responder ao diabo. E esta palavra que Jesus utiliza para responder o diabo é capaz de calá-lo. Você vai ver que o diabo ele não tenta fazer um contraponto a esta palavra, porque ela é viva, eficaz. Olha que interessante isso aí. No versículo 5, o diabo o transportou à cidade santa. Então Deus permitiu que o diabo mudasse ali aquele cenário, transportando até a cidade santa e colocando sobre o pináculo do templo, o alto do templo.
E ali ele diz novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que interessante. Ele utiliza a palavra. Porque está escrito, e ele recorre à palavra, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, assim como, olha que interessante, o diabo ele utiliza novamente a palavra para tentar empregar a dúvida em Jesus. Se tu és, novamente ele fala pela segunda vez, se tu és o Filho de Deus. E ali ele traz o que está escrito, porque está escrito. Ali Jesus vai responder para ele assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele utiliza da palavra para tentar atacar Jesus. O diabo utiliza da palavra para tentar atacar Jesus. E Jesus utiliza a palavra para rebater o diabo e afugentá-lo. E assim ele se defende desses ataques. Tudo isso é uma guerra de tentação que o diabo está promovendo sobre Jesus. Deus, e tudo isso foi permitido para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a humanidade. E olha que interessante, novamente, quem utiliza a palavra para atacar, ferir? Quem utiliza a palavra para machucar? Quem utiliza a palavra para enganar? Quem utiliza a palavra para promover ou empregar tentação na vida de alguém? O diabo. O diabo, assim como seus filhos, utilizam da palavra de uma forma distorcida, com uma outra conotação, com a intenção de atacar, com a intenção de gerar dúvidas, com a intenção de gerar confusão. Isso é perigoso, porque vivemos no tempo, quando a Bíblia fala que vivemos no tempo de uma geração de falsos profetas, o que a Bíblia está nos alertando? Que vivemos num tempo de um falso ensino. Isso é preocupante, porque Jesus mesmo já tinha predito: olha, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do meu evangelho, que este anjo seja anátema, seja amaldiçoado. E qual que é a questão do falso ensino? Através do falso ensino, quando você tira o sentido da palavra de Cristo na intenção de ludibriar, de convencer as pessoas a aceitarem aquilo que você crê, você está tirando a autenticidade da intenção dessa palavra. O que seria isso? Muitas pessoas utilizam de uma forma infeliz, porque essa é uma infelicidade, a palavra de Deus para benefício próprio. Então é muito comum você ver nos dias de hoje alguém utilizando a palavra de Deus para pedir dinheiro. É comum você ver dentro de igrejas pessoas abrirem a Bíblia e disserem assim: olha, coloquem o seu dinheiro, a sua oferta aqui dentro dessa palavra, porque vocês vão ser abençoados em dobro. O que eles estão fazendo através do falso ensino?
Eles estão atrelando a palavra de Deus a bênçãos financeiras e econômicas, fazendo com que o ser humano tente barganhar com Deus, fazendo com que o ser humano tenha a imagem de Deus como um presenteador. Apenas isso. Deus, ele não quer ser um patrocinador da sua vida. Alguém que supre todas as suas vontades, alguém que supre todos os seus desejos, alguém que realiza todos os seus sonhos. Você não acha que este lugar para Deus na sua vida de apenas patrocinador não é muito pequeno para Deus? Você entendeu isso? O que é o patrocinador? Vamos exemplificar aqui, contextualizar. Você vê, por exemplo, um time de futebol. No time de futebol, ele precisa vestir uma camisa, o jogador de futebol. Ali, naquela camisa, vai ter o nome escrito daquele patrocinador, no qual ele está divulgando o nome daquele patrocinador. E quando ele precisa dar entrevistas, ele tem que estar vestido com a camisa para divulgar ali o nome do seu patrocinador. Mas muitas vezes, este jogador de futebol que está divulgando o nome desse patrocínio não é cliente dessa empresa, não é consumidor deste produto. Ele não tem nenhuma afinidade, nenhum apreço para este produto. Ele apenas está utilizando a marca porque ele está recebendo um valor para divulgar a marca. Olha só. Jesus, Deus, ele não precisa abençoar a sua vida para que você divulgue o nome dele. Não. Temos já por dever e por gratidão, depois de tudo que Cristo já fez por cada um de nós, compartilhar a palavra de Deus. Agora, não podemos querer chantagear Deus. Ah, Deus, se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você me der isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não existe esse tipo de relacionamento de barganha para com Deus. O fato de você ser abençoado por Deus não está atrelado aos sacrifícios financeiros que você fez. Nenhum tipo de atrelamento. Você é abençoado pela misericórdia de Deus. Porque nada do que você tem a oferecer para Deus pode ser vantajoso para Deus. Porque Deus não tem necessidade daquilo que lhe sobra, daquilo que você tem de sobra. Deus não necessita, muito menos, de esmolas. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia não retrata que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Isso significa que a riqueza de Deus é imensurável, é infinita e ela não está atrelada ao dinheiro mundano. Deus não precisa de dinheiro mundano. Deus não está preocupado com a cotação do dólar. Deus não tem conta corrente, poupança, cartão de crédito. No céu não tem maquininha de passar cartão. Então, olha só que interessante tudo isso. Jesus, ele está sendo tentado pelo inimigo. O inimigo vai utilizar da palavra, só que de uma forma distorcida, para tentar empregar a dúvida no coração de Jesus. Então, assim como o Espírito Santo, ele tem a atribuição do convencimento sobre nossa vida, o inimigo é totalmente oposto.
ele tem a atribuição da dúvida. Se ele conseguir gerar dúvida no seu coração, ele vai fragilizar de uma certa forma a sua fé. Isso é perigoso. E muitas vezes ele vai utilizar o quê? A própria palavra de uma forma distorcida, empregando um falso ensino sobre sua vida. Por isso tem muitas pessoas que são religiosas, mas não convertidas, tradicionais, mas não convertidas. E elas condicionam muitas vezes a sua salvação, a sua religião e as suas tradições. Assim como o jovem rico, que pensava por um momento que poderia ser salvo porque ele atendia todos os requisitos da sua religião. Mas quando ele se depara com Jesus e ele percebe que ele não tinha certeza sobre a salvação, e Jesus confronta aquele jovem dizendo: vai, vende tudo que tem e me segue, o que acontece com ele? Ele se entristece, vai embora e nunca mais volta. Por quê? A prioridade deste jovem estava atrelada aos bens e os recursos que ele tinha nesta terra, as suas obras, e não a divindade de Cristo Jesus. Então o inimigo, ele faz esse transporte de cenário e ele mostra ali todos os reinos e a glória desses reinos, a adoração desses reinos, a prostração destes reinos. E ele diz assim: tudo isto te darei, prostrado, se me adorares. Olha só, o inimigo estava disposto a trocar todos os reinos do mundo. Ele estava disposto a trocar toda a glória que ele recebia destes reinos do mundo. E o que é receber a glória? É receber a adoração. Por que a Bíblia fala que o príncipe deste século cegou a muitos? Quem é o príncipe deste século? É o príncipe que se movimenta através do pecado, cegando as pessoas, fazendo com que as pessoas vivam uma vida de iniquidade. E toda vez que essa pessoa consome o pecado, ela está se prostrando ao diabo e adorando o nome de Satanás. Satanás recebe glória para si toda vez que alguém consome um pecado que ele implantou sobre a vida dessa pessoa. Toda vez que essa pessoa consome esse pecado, ela está dando glórias ao próprio diabo. Eu sei, é sério isso. E é preocupante. Então ele está disposto a trocar tudo isso. Apenas se Jesus se prostrar e o adorar. Ele tenta corromper Jesus de todas as formas. Ele está disposto a abrir mão de tudo pela adoração de Jesus. E o que Jesus responde para ele? Novamente a palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se você resistir ao mal, ele fugirá de vós. Toda tentação é proveniente do diabo. E o diabo vai usar a tentação que é conveniente àquilo que muitas vezes está aflorado nos seus desejos carnais. E como o inimigo tem acesso à informação daquilo que você deseja, daquilo que você cobiça, daquilo que você almeja? Através da sua própria boca. A boca põe para fora
do que o coração está cheio. Então, se dentro do seu coração está sendo alimentado desejos pornográficos, dentro do seu coração está sendo alimentada a fornicação, se dentro do seu coração está sendo alimentado a prostituição, desejos carnais, desejos por vícios, desejos por álcool, a sua boca vai exalar esses desejos. O cheiro desses pecados, a podridão, ela é exalada pelo seu hálito. E Satanás sente o cheiro do pecado através do seu hálito. Ele consegue identificar aquilo que você está cobiçando, aquilo que você está desejando. Por isso somos engodados pelos nossos próprios desejos, cobiçosos e ambiciosos, que muitas vezes imperam em nossos corações. Então, se dentro do seu coração há desejos provenientes à carnalidade, a vícios, a prostituição, a promiscuidade, você vai externar isso pela sua própria boca. E o inimigo, identificando aquilo que você deseja, ele vai utilizar isso como meios de tentação para alimentar ainda mais, engodado. Ele está alimentando seus desejos carnais, porque é isso que você cobiça. E como você vai poder se libertar dessas tentações, se defender dessas tentações? Como você consegue ter sustentação para resistir estas tentações? Através da palavra. E não há outra forma. Não queira você pensar que é forte demais para bater de frente com essas tentações e suportar a todas elas, que no momento seu de instabilidade e fraqueza, você pode sucumbir. Você precisa recorrer à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer luz para você quando as trevas te cercarem. É a palavra de Deus que vai trazer escape para você quando o pecado te encurralar. É a palavra de Deus que vai trazer para você a espada para que você possa se defender desses ataques, dessas setas inflamadas do inimigo sobre sua vida. Amém? Foi assim que Jesus venceu a tentação do diabo em meio ao deserto, utilizando a palavra. Ele não suporta a palavra. E quando a palavra é usada de forma genuína, tenha certeza, ele não resiste à luz das Escrituras Sagradas, que é viva e eficaz. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. E se você está passando por momentos onde você se sente tentado, meu conselho para você é este: recorra à palavra. A palavra de Deus é o que você precisa para resistir a essas tentações e retirar de dentro de você todos esses desejos, essas concupiscências enganosas e carnais, que nada fazem a não ser trazer sobre sua vida um alívio ou uma alegria momentânea, mas deixando para depois do alívio um fardo, um peso que machuca até mesmo a sua alma. Então, não há mais necessidade de você carregar um fardo pesado por causa de vícios pecaminosos. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário para que você vivesse uma vida de liberdade. A única coisa que você precisa fazer agora é seguir a Jesus, e para seguir a Jesus é necessário renunciar ao pecado,
repudiar o pecado, renunciar aos seus prazeres enganosos, tomar a sua cruz a cada dia. O que significa isso? É necessário dizer não para o pecado todos os dias e seguir a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Não desista, continue. Busque na palavra de Deus força e fortaleza para você resistir às investidas de Satanás. E tenha certeza que o Espírito Santo é contigo e vai te convencer do que é certo e do que é errado. Você só precisa estar com o coração quebrantado e contrito, sensível para ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar esta live orando pela sua vida. Pode ser? Meu bom Deus e meu Pai, Pai Santo e amado, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui entraram nesta live, que ouviram esta mensagem, que receberam, meu Pai, e eu creio, uma resposta do Senhor sobre a vida delas. Peço que o Senhor venha ajudá-las, meu Pai, a resistirem às tentações do inimigo. Peço que o Senhor venha fortalecer a fé dessas pessoas e venha dar discernimento para elas, meu Pai, em relação à sua palavra, para que elas possam sempre recorrer à sua palavra e se sentirem acolhidas pelo Senhor, meu Pai, nas suas promessas, na sua proteção. Pai, abençoa a casa, o lar, a família, o casamento dessas pessoas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.